Fala, moçada, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Todos tranquilos? Como estão? Como é que tá a vida aí? Que bom, Camila. Maravilha. Bom, galera, bem-vindos à Matrix, né? Espero que estejam aí todo mundo muito bem, todos tranquilos, sãos e salvos, né? Nesse período de quarentena e nesse frio aí que tá aparecendo pra gente. Em Goiás, qualquer vento é frio, né? Aqui a gente tem duas estações do ano, né? Três, na verdade, né? Verão, inverno e pecuária. Como a gente está próximo oficialmente à época da pecuária, veio um ventinho frio, a gente já está meio agasalhado, né? Bom, galerinha, é o seguinte, hoje eu quero dar continuidade nos assuntos de sociologia com vocês, né? Então, o tema da nossa aula hoje é sociologia clássica. Nós vamos entrar agora hoje no último autor da sociologia clássica, certo? Karl Marx. A gente trabalhou Comte, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx hoje. Hoje, então, a gente entra no último grande teórico da nossa sociologia clássica para a gente encerrar estas discussões aí de sociologia clássica, para a gente entrar depois nas temáticas, como assim eu costumo chamar, né? Tem uma galera entrando aqui ainda. Deixa eu admitir todo mundo aqui, cara. Tá tendo algum... Já tinha desbloqueado essa sala de espera, né? Que não é necessário sala de espera aqui, mas boa noite, Alexandre, galera que tá entrando aí, né? Brôndulo, Beatriz, a todos aí, Bruno, né? Então vamos lá? Hoje o tema, como eu estava falando para os alunos aqui anteriormente, moçada, quem está entrando agora aí, é a sociologia clássica de Karl Marx, ok? Na sociologia mesmo. Então a gente precisa hoje trabalhar um assunto que é extremamente importante aí, é um dos temas mais fundamentais do pensamento sociológico. Então, vamos lá para discutir a obra clássica de Karl Marx, ok? A partir de agora aí, a aula está sendo gravada, sala de espera está desbloqueado, então os alunos vão entrando ao longo do tempo. Bem, então para a gente começar sem mais delongas, eu preciso primeiro salientar a importância, né, do pensamento de Marx para a sociologia. O Karl Marx é, sem dúvida, um dos autores assim, mais importantes da modernidade, devido à grande crítica que ele vai fazer a toda a constituição do mundo moderno, né? A sua obra é uma obra envolta numa complexidade muito grande. Inclusive, aí, vocês podem estar observando que eu trouxe alguns dos principais livros que eu tenho aqui do Marx, né? Para a gente falar um pouquinho dessas obras aqui na aula. E a gente vai discutir aí um autor muito relevante e um autor que está envolto também a muita crítica, né? O Marx não é um autor unânime. Aliás, não existe teoria unânime, não existe nada que possa ser considerado, eu diria, intocável, né? Incriticável. Até porque se isso acontecesse, viraria uma seita, uma religião. O que eu não duvido que grande parte dos marxistas já fizeram com Marx, né? Torná-lo um dogma. Mas é um autor que, mesmo eu que não sou um marxista, considero muito importante sua obra e também tem algumas contribuições dele que são fundamentais. Vou compartilhar uma tela que eu produzi aqui para nós, para a gente então poder analisar isso. Todo mundo está vendo aí, né? Esse é um desenho, vamos colocar assim um desenho, uma charge, sei lá, um desenho geral aí do Marx, teórico alemão, que nasceu em 1818 na cidade de Treveris. Treveris é uma região da Prússia, antes da formação da Alemanha, né, antes da unificação do Império Alemão, unificação que ocorreu somente no final do século XIX. Então, Marx nasceu na Alemanha, então na década do século, na década de 20, aliás, na década de 10 do século XIX, morreu em 1883. Um autor que viveu aí praticamente 65 anos, não é verdade? Se a gente pegar, aliás, desculpa, que viveu praticamente quase 70 anos de idade, né? Então, foi um autor que viveu bastante tempo aí, se a gente pensar
assim dentro da sua teoria. E, consideravelmente, a gente tem na obra do Marx muitas divergências. Por exemplo, essas obras que estão aparecendo na tela são as suas principais, não significa que tenha todas aí, né? No Brasil, por exemplo, se você quer comprar algum livro do Marx, eu indico a editora Boitempo, que é a editora ligado ali em São Paulo, a Unicamp e tal, a Unesp e tal, que tem muita obra do Marx publicada, e principalmente os livros clássicos dele. Rapidamente, para a gente entender a obra dele, Karl Marx nasceu em 1818 e ele estudou filosofia durante algum tempo da vida dele, no direito, aliás, primeiro, depois para filosofia, tendo se doutorado com as discussões sobre filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro, que são dois filósofos da antiguidade. Demócrito, um pré-socrático, Epicuro, um autor helenista, que ambos partilhavam da teoria atomista, né, a teoria dos átomos. E Karl Marx fez seu doutorado em cima da obra desses dois autores. Marx, devido às suas posições políticas bastante radicais naquele contexto, né, ele sofreu bastante perseguição política, acabando por viajar por outros países. Morou grande parte da vida na Itália, na França e principalmente no Reino Unido, onde se fixou durante mais tempo. A sua obra é uma obra dentro da filosofia, mas que teve uma relação, eu diria, intermediária, de dialética, de contato, né, de influência em outras áreas, como, por exemplo, a sociologia clássica, a história, a economia, né, o jornalismo, até mesmo a psicologia que teve no século XIX. Teve toda a sua teoria voltada ao movimento operário revolucionário, ou seja, associado aos movimentos operários dos trabalhadores, né, da Europa, e constituiu o que se chamava aí um dos autores do socialismo. Ele não é o inventor do socialismo, esses movimentos surgem na classe trabalhadora e Marx foi um teórico desses movimentos sociais, né? Movimentos ligados às classes trabalhadoras do século XIX. Uma outra questão importante é que as obras principais do Marx, entre várias elas, são essas que aparecem aqui para vocês. Ó. Em 1848, ele publica o texto mais famoso dele, juntamente com Engels, seu amigo, companheiro, chamado Friedrich Engels, né, Manifesto Comunista. É um texto muito pequeno, é um texto que tem apenas 30 páginas, porque ele foi escrito para os trabalhadores de Londres, numa conjuntura de carta, de texto, né, de apresentação do que é o tal do comunismo, né, essa teoria que ele desenvolveu. Se vocês dão uma olhada, é esse tamanho aqui de texto, são 30 páginas apenas. Você tem a obra O Capital, que já é um livro de maturidade, já é dos anos 1860, né, 70, quando Marx então vai publicar. A sua escrita é a escrita do volume 1, vocês estão vendo o tamanho desse bicho aqui, ó, o volume 1 do Capital, e o volume 2, que foi inconcluso, que Marx não terminou o volume 2 quando morreu em 83. Só esses dois livros dá mais de 2.000 páginas, esses dois volumes. O volume 3 do Capital foi terminado por Friedrich Engels, que era amigo de Marx, né? Então, você tem aí, né, a obra sendo continuada. Outras obras de muita relevância do Marx é, por exemplo, aqui a Ideologia Alemã, livro que ele faz uma crítica muito pesada à filosofia alemã, e depois outros textos, né, os Manuscritos Econômicos Filosóficos, de 1844, Plano Fundamental do Seu Pensamento, uma crítica, inclusive, né, de Adam Smith e de Ricardo. Você tem a Guerra Civil na França, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é esse outro livro aqui, etc. Então, é uma gama de obras variável, extremamente complexa, dentro do pensamento de Karl Marx. Para eu começar aqui a discutir a nossa aula, eu preciso ressaltar algumas questões importantes aqui, que é o seguinte: o que Karl Marx tem de contribuição, né, para o plano e para o conhecimento aqui da sociologia nossa? Uma análise crítica, uma análise que colocou o capitalismo, e eu considero que desnudou o capitalismo, ou seja, fez uma análise, uma estrutura jurídica, uma estrutura crítica, extremamente profunda sobre as formas como a sociedade se organiza e etc. E consideravelmente foi, sem dúvida, um teórico de muita relevância do ponto de vista político, né?
muito criticado atualmente e tal, mas algumas críticas que recebe Marx são críticas que eu não preciso nem entrar aqui, porque são muito fúteis, né? A primeira coisa que eu preciso ensinar a vocês aqui agora é o que a gente chama de método materialista histórico, ou o chamado método dialético de Marx, né? Vocês devem se lembrar que nós ensinamos no Durkheim o chamado método funcionalista positivista, né? Ensinamos também, trabalhamos também o método weberiano, método compreensivo, né, da sociologia de Max Weber. E entre esses autores tem uma diferença fundamental para o pensamento de Marx. Marx, escuta bem, nunca quis construir uma nova ciência. Não foi objeto de análise dele construir uma sociologia. Ele é usado pelas teorias sociológicas, mas não foi, né, objeto de sua pesquisa, né, não foi intenção de Marx analisar ou produzir uma sociologia. Isso fica claro quando se pensa que Marx e que Karl Marx, por exemplo, desenvolveu uma teoria muito profunda a respeito da realidade social. Por exemplo, Marx era um crítico das ciências, não no sentido de ser relativista, achar que ciência não presta, mas pelos usos que a burguesia fazia da ciência. Marx mesmo foi aluno desse cara que aparece aqui, um dos maiores filósofos do século XVIII para o XIX, chamado William Hegel, um dos autores mais importantes do início do século XIX, e produziu, depois de ter sido seguidor dele, uma crítica pesada a Hegel. Para Marx, escuta bem agora para a gente aprofundar nesse aspecto. Para Karl Marx, a realidade ela é produto de relações concretas. Por exemplo, nós podemos entender e analisar uma sociedade não pelas ideias que ela possui, mas pelas relações concretas de existência. Como assim? Nota que as ideias que as pessoas possuem, as concepções de mundo, valores morais, né, pensamento, sei lá, religioso, não têm autonomia. O que isso significa? Elas não têm vida própria. Ideias não existem por somente elas. Ideias não são filhas de ideias. Ideias são filhas e produtos de uma realidade material, de uma relação concreta. Então é interessante mostrar que, na leitura de Marx, a realidade material, ou seja, a realidade histórica, ela é um produto de relações concretas. Exemplo, a nossa sociedade, se tem ideias conservadoras, ou revolucionárias, ou progressistas, né? Elas são produtos da sociedade, da realidade. Não existe como eu determinar uma espécie aí de realidade composta, vamos dizer assim, por uma espécie de autonomia de ideias que nasceram simplesmente do nada. Então, Marx, a partir da ideia de que o conjunto das ideias que os seres humanos possuem são frutos da realidade que eles vivem. Portanto, na concepção marxista clássica, as relações sociais elas são determinadas, entende, pelas relações concretas de existência. E aí, diante dessa questão, ele vai fazer uma crítica pesada ao Hegel. Escuta bem. Para Hegel, teórico, esse cara que está aparecendo aqui do lado, que foi professor de Marx, as ideias elas são produtos de uma realidade metafísica, tem uma existência própria. Na leitura hegeliana de mundo, o mundo é composto por realidades, né, por uma realidade que é produto de ideias. Por exemplo, as ideias formam o real. Marx olhando para isso, falando, caramba, isso é uma abstração tremenda. Discordando fundamentalmente do Hegel, vai apontar que, para Marx, né, que as ideias elas não têm produto de outras ideias. Elas não são produto de outras ideias, elas não têm origem em outras ideias. As ideias elas são produtos de relações sociais concretas, de relações materiais de existência. Exemplo, se eu sou cristão, não é que eu nasci biologicamente cristão, não é que essas ideias cristãs nasceram naturalmente em mim. Eu sou fruto de uma cultura cristã, de uma família, de uma cultura cristã que me condiciona. Então, na leitura do Marx, nós, indivíduos, somos seres reais. E as ações que a gente tem no tempo são frutos da base dessas relações. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, uma ideia proveniente do nada, da natureza. Marx propõe uma desnaturalização das relações. Sabe quando você ouve assim, ó, ah, mas isso sempre foi assim? Essa ideia
tende a ser uma coisa bem oposta ao materialismo de Marx. Porque no pensamento de Marx, tudo é histórico. Quer ver um bom exemplo? Sabe a sala de aula? A forma como a gente se senta em sala de aula, essa coisa em fila, né? Esse negócio de passar conteúdo, formar para o mercado de trabalho? Pois é. Esse tipo de educação foi formada na Prússia, durante o processo de Revolução Industrial, para formar, por exemplo, trabalhadores operários, trabalhadores. Então, é uma educação técnica, voltada para o trabalho. Na Idade Média, as pessoas não sentavam em fila. Você nunca viu Aristóteles colocar seus alunos em fila, mesmo Platão na sua academia? Quer dizer, tudo é histórico. O capitalismo surgiu numa época, se desenvolveu, vive hoje, passa por momentos de crise, mas o capitalismo pode deixar de existir. Nós podemos ou produzir um outro modelo de sociedade. O feudalismo foi assim, surgiu, desenvolveu, acabou. A escravidão antiga também, a escravidão brasileira também. Então veja que tudo é histórico. Essa é a compreensão do que Marx vai partir para a sua análise. Alguma dúvida por enquanto, moçada? Tá de boa? Então, só para ficar claro, enquanto vocês mandam dúvidas, é assim, ó. Marx é materialista porque tem nada a ver com dinheiro, tá? É porque parte da ideia de que a realidade tem que ser explicada pelas condições concretas, pelas condições materiais de existência. Entende? Do outro lado, Hegel entende a realidade de maneira idealista, baseado num pressuposto de origem platônica, onde as ideias têm vida própria, etc., que Marx considerou um erro. Temos que analisar as relações de maneira concreta, relações concretas de existência. Ok? Bem, o segundo ponto que eu quero mostrar na aula para vocês é o conceito de trabalho no Marx. A palavra trabalho e a ideia de trabalho no pensamento marxista tem um significado bastante interessante. Escutem e olhem aqui para mim rapidão. Geralmente a gente pensa trabalho enquanto uma atividade, né? Um emprego. Portanto, Marx vê uma visão bem diferente disso, tem uma visão bem diversa dessa ideia. Marx compreende. Peraí, só um minuto. Marx compreende a realidade do conceito de trabalho enquanto uma ideia bem mais ampla. Trabalho, na leitura de Marx, escuta bem, é todo o processo de humanização, é o contato do homem com a natureza. Os seres humanos não criam linguagem, regras para viver entre eles, normas, princípios, tudo isso é trabalho. Essa forma que media o homem com a natureza, essas expressões, linguagem, né, técnicas, tudo isso é o que Karl Marx vai entender como trabalho, que é o processo de humanização nosso. Então, o trabalho não é simplesmente eu, sei lá, trabalhar aqui, igual dando aula para vocês. Não é só isso. Trabalho, nas suas várias formas, trabalho intelectual, físico e tal, é uma tentativa humana, escuta bem, é uma tentativa humana de reproduzir as nossas necessidades. Então, nós não temos só desejo de alimentar, nós temos desejo de ideias, de arte. Então, tudo isso envolve trabalho, trabalho físico, intelectual, etc. O conceito de trabalho é um dos conceitos mais centrais do pensamento marxista. Por isso que quando Marx vai falar que o trabalho é uma condição concreta, é que o trabalho ele pode ser entendido como a nossa mediação, esse contato do homem com a natureza que produz, né? Homem e natureza, uma relação, uma simbiose interessante. Então, para o pensamento de Marx, que é bastante interessante, a palavra trabalho ela tem uma centralidade fundamental. Ela tem uma centralidade enorme na sua concepção. Portanto, só para deixar um pouco mais claro e evidente aqui para vocês, na leitura de Marx, a expressão ou conceito de trabalho tem uma centralidade fundamental e básica, ok? Primeiro ponto básico. A história da humanidade, em toda época, é mediada por relações de trabalho. Já viu que a gente precisa a todo momento, em todas as sociedades, em todas as épocas, né, reproduzir nossas necessidades. Pode ser, por exemplo, as formas mais rudimentares de trabalho, como a caça, a coleta lá na antiguidade, ou pode ser o trabalho do home office, intelectual, não trabalho tecnológico. É trabalho. E já viu que os seres humanos não vivem em harmonia? Já viu que a harmonia e paz perpétua é uma condição burguesa que não existe? Que não existe. Ó, polícia. Acabei de ouvir aqui, ó. Giroflex de polícia. Ó,
Isso é uma condição que a gente não vive em paz e harmonia social. Existe uma luta de classes. É aí que Marx vai colocar uma expressão fundamental dele. A luta de classes é o conflito entre classes sociais antagônicas. Na história da antiguidade, quer ver? Licença para a leitura de um trechinho do Manifesto Comunista, que é o trecho mais famoso do Marx, onde ele diz assim, ó, escuta bem para vocês entenderem o que é luta de classes. Vou ler bem lentamente para vocês compreenderem. A história de todas as sociedades, até hoje existentes, é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, burguês e proletário, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre, escuta, uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Nas mais diversas e remotas épocas da história, verificamos quase por toda parte uma completa estruturação da sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma antiga, encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres das corporações, aprendizes, companheiros, servos. Em cada uma dessas classes, outras gradações particulares. Na sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar do que existiram no passado. Ou seja, a história da humanidade é a história da luta de classes. Esse é o motor da história. Marx vai dizer que a humanidade não é como queria Auguste Comte, harmonia social, evolução harmônica, é conflito. E essas relações de conflito entre em classes sociais antagônicas é o que marcam, né, a sociedade humana. Partindo dessa pressuposição, onde está a luta de classes, então? Vamos lá? Vamos compreender esse processo? Presta atenção nos slides que estão aparecendo para vocês aqui agora. Todas as sociedades possuem relações de trabalho, certo? Toda sociedade tem um local onde é produzido as riquezas que a gente vive, né? Do que é me alimento, do que as coisas são produzidas. Quer ver? No capitalismo, a maioria das coisas são produtos de fábricas, indústria, não é verdade? Na Idade Média, responde para mim vocês, da onde vem a produção das nossas riquezas materiais? Daquilo que sobrevivemos, que usamos, por exemplo, para nos alimentar? Da onde vem isso? E aí, na Idade Média, no feudalismo, vem da onde? E aí? Do feudo, gente, vem da terra, não é? As riquezas materiais são produzidas pela terra, no trabalho braçal, perfeitamente, Bruno. Mas no capitalismo temos também trabalho braçal? Temos a terra? Temos. Só que a estrutura de toda a sociedade, ela altera a sua produção. Marx deu o nome de modo de produção. O que é um modo de produção? Um certo estágio do desenvolvimento humano, em determinada época. Uma forma de produção, um conjunto de estruturação política e social de todo momento. Por exemplo, na Roma antiga, o modo de produção se chamava modo de produção escravista. Na Idade Média, modo de produção feudal. Com a modernidade até hoje, modo de produção capitalista, quer dizer, o modo de produção é tudo aquilo que faz a condição material de uma sociedade, que produz a riqueza do trabalho. Então, o que envolve o modo de produção? Ele é formado por duas coisas. O modo de produção é formado pelas forças produtivas e pelas relações sociais de produção. Primeiro, o que são relações de produção? Vamos lá. Bruno, você que está interagindo comigo aí, diz para mim assim, ó, como é que você adquire a roupa que você está usando hoje aí? E aí?
Você produziu ela? Você mesmo teceu? Você trabalhou. Mas através do trabalho você ganhou o quê? Dinheiro. Que através do dinheiro você fez o quê? Comprou, certo? Isso é uma relação perfeita, isso é uma relação de produção. Relação de produção é o que envolve a maneira pelas quais as pessoas distribuem as riquezas na sua época, reproduzem sua vida material, enfim. Como é que elas relacionam? Então, toda sociedade tem um tipo de relação de produção diferente. Na Idade Média era com troca, no capitalismo através de compra. Você vê que toda sociedade, então, tem sua relação de produção, não tem? E toda sociedade tem força produtiva. O que é forças produtivas? Vamos lá? Escuta comigo. Forças produtivas, elas são compostas de duas coisas. As forças produtivas, elas são compostas de meio de produção e força de trabalho. Então, é a combinação, força produtiva é a combinação do trabalho humano com os meios de produção. Vamos lá, dá um exemplo para mim aí, qualquer aluno, Alexandre, se quiser. Meio de produção, Alexandre, são as instalações que é utilizado para produzir as mercadorias. Fábrica, armazém, a estrutura de transporte, a terra, o ambiente, né? A fábrica e tal. Fala para mim aí, Alexandre, na Idade Média, época do feudalismo, qual é o meio de produção mais comum para a produção do que os seres humanos vivem? Qual é o meio de produção mais comum dos seres humanos durante a Idade Média? Responde aí para mim. Alexandre? Sabe não? Epa, obrigado, Alexandre. É isso mesmo, a terra. A terra é o meio de produção mais comum durante, por exemplo, a Idade Média. Perfeito. No entanto, a terra sozinha não produz as riquezas que o homem precisa. O homem necessita entrar em contato direto com essas forças, né, das relações da natureza para produzir sua riqueza material. Então, o que o homem faz? O ser humano ele emprega força de trabalho. Então, além do meio de produção que é a terra, a gente emprega força de trabalho. Então, o servo vai lá, trabalha na terra que ela produz. No capitalismo, eu trabalho para a escola, eu posso trabalhar com a empresa, eu posso trabalhar na terra, enfim. O dono da força de trabalho é o trabalhador. Eu, João Gabriel, vendo minha força de trabalho em troca de salário. Sim? Você pode ser dono do meio de produção. Vamos supor que você é o Rui, dono da escola. E eu vendo a minha força para você. Você paga salário em troca da minha força de trabalho. Então, as classes dominantes são donas dos meios de produção, enquanto os trabalhadores são donos da sua força de trabalho. Então, diante da relação entre meio de produção e força de trabalho, nós constituímos a estrutura da nossa sociedade. Então, uma sociedade ela é baseada na sua estrutura entre a relação da força de trabalho com o meio de produção. Agora, escuta para mim aqui. Fala para mim, qual é a classe social predominantemente no capitalismo dona dos meios de produção? Qual o nome dessa classe social? Que no capitalismo é a dona dos meios de produção. Isso! A burguesia. Proletariado, Marx está se referindo àqueles que são donos da força de trabalho, que vendem para a burguesia em troca de quê? Salário, dinheiro. Não é isso? Portanto, fala para mim então, vamos ver se você vai entender e fazer igual Marx fez. Qual é a classe produtora de riqueza? Produtora de riqueza. Proletariado ou burguesia? Quem produz a riqueza? Isso, o proletariado. O proletariado é a classe produtora, porque é quem trabalha, quem produz. Ok? A burguesia é a classe expropriadora, ela retira essas relações. Nós veremos na semana que vem o que é a teoria da mais-valia no Marx, né? Para a gente aprender sobre esse processo. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a chamada luta de classes, ela acontece justamente devido a essa relação de desigualdade, de expropriação do trabalho alheio. Então, a burguesia, né, as classes dominantes, e aí no capitalismo, né, é a burguesia, elas são classes expropriadoras da riqueza material.
seja, a classe que vai ficar com aquela que é produzida. A classe trabalhadora, e aí são variadas classes trabalhadoras ao longo do tempo, né? As classes trabalhadoras, ela necessariamente... Agora eu vou explicar, Bruno. Aí as classes trabalhadoras são necessariamente as classes que produzem, então as classes produtoras de riqueza material. Beleza? Então, só para ficar claro, classe produtora, classe expropriadora. O Bruno fez a pergunta aí, né? O dono do negócio é considerado dono da força de trabalho? Não. Não. É porque a força de trabalho é o trabalhador. Quem é dono da minha força de trabalho? Eu. Eu vendo ela em troca de salário. Então, ele não é dono da minha força de trabalho. Porque senão fosse uma escravidão. O escravo, ele perde essa condição, né? Você desumaniza o escravo quando ele vira um objeto de trabalho de uma pessoa. Então, é dono do escravo. O patrão não é meu dono. Beleza? O patrão não é meu dono. Aqui não existe relação de trabalho livre assalariado. Nós temos uma relação de dependência. Eu dependo do trabalho. Mas veja que a produção da riqueza é diferente. Nesse caso, eu estou falando de uma forma de estrutura onde o trabalho é condicionado. Eu vendo ele em forma de salário. Beleza? Ele é dono do meio de produção. Ok? Então, seu patrão não é seu dono, não. Se fosse assim, Deus me livre, né? Se ele fosse nosso dono, Ave Maria, né? Acabaria com todos os nossos direitos. Tem patrão que acha, né? Mas, coitado. Inocente. Sorte deles é que eles não têm uma classe trabalhadora unida, né? Se a classe trabalhadora fosse unida em prol de um ideal, tadinho da burguesia. Então, vem, meio de produção, força de trabalho. No entanto, você vê que essa base que eu expliquei para vocês, a chamada infraestrutura, é a base material, né? A base econômica, a base, eu diria, fundamental de uma sociedade. Toda sociedade tem que ter isso. Gente que trabalha, né? Que produz riqueza material. E o trabalho é uma condição de todas as sociedades, das mais antigas sociedades às mais atuais, a gente trabalha, a gente não vive de osmose. Você não é uma samambaia, não é? Você não é um pombo, né? Você trabalha, você é um ser que vive construindo riqueza no mundo. Agora, se você fica com essa riqueza sua produzida aí, né, já é outra questão fundamental, ok? Uma outra relação importante que a gente precisa discutir aqui é a discussão a respeito das condições que envolvem as relações de jurídicas, de lei e tal. Você nota que quando a economia de uma sociedade muda, né, de uma época para outra, muda o modo de produção, você muda as relações jurídicas, a cultura não muda. Exemplo, vamos imaginar o seguinte aqui comigo. Vamos supor assim, ó, no modo de produção feudal, no feudalismo, mudou o feudalismo para o capitalismo, mudou as normas jurídicas, o tipo de Estado, a forma das leis. Então, a gente pode citar que quando muda o modo de produção para outro modo de produção, existe uma alteração na chamada superestrutura. A superestrutura é a expressão cultural de uma época. É as relações de produção, ou seja, é o Estado, é a religião, são a arte, é o meio de comunicação. Vamos imaginar que com a transição do feudalismo para o capitalismo, a infraestrutura mudou, logo mudou também a superestrutura. O catolicismo não é o mesmo catolicismo ali do século XVI. Nós estamos em outra sociedade. Vai tendo alterações na infraestrutura, muda a superestrutura. Então, o que é infraestrutura? Todos os valores jurídicos. As relações de produção se alteram. Né? A forma como os seres humanos se interrelacionam se alteram. Mudou a infraestrutura, mudou a superestrutura. Por isso que na leitura mais simples da teoria de Marx, quando a infraestrutura se altera, ela determina a mudança da superestrutura. Quer ver? Olha quão ilógico é falar assim, ó. Vamos imaginar, economia feudal, infraestrutura, né, modo de produção feudal, leis capitalistas. Tem como? Não tem. Muda a infraestrutura, muda, né, ao longo do tempo a superestrutura. Não é uma coisa automática. Olha o exemplo da Revolução Francesa. A economia francesa mudou, né? Então, a economia francesa passou por alterações. Consecutivamente, logo mudou, ao longo do processo revolucionário, né, momentos, leis, princípios relacionados à cultura francesa. Então, a Revolução Francesa ela alterou os valores, os princípios culturais. Por isso que, quando a infraestrutura muda,
a superestrutura também se altera. Galerinha, dúvidas e questões aqui no que eu expliquei para vocês aí. 2 minutos e meio, dúvidas e questões para a gente poder solucionar. E aí? Lembrando que na próxima aula eu vou usar com vocês a teoria da mais-valia relativa e absoluta, e depois falar um pouquinho sobre classes sociais. Qual classe social a gente pertence, né? Qual classe a gente está? Que época a gente está? Que lugar nessa sociedade eu estou? Sou proletário? Não sou? Sou o quê? Veremos isso na próxima aula. Beleza? Vou dar um minutinho aí, se tiver alguma dúvida ou questão. Alexandre falou que não tem. Ô Camila, porque o Marx vai dizer o seguinte, né? A estrutura da nossa sociedade ela é condicionada por uma desigualdade social. A classe trabalhadora produz, a burguesia se expropria. Isso não é justo? Na leitura de Marx, em prol dessa noção aí, né, de desigualdade social, Marx tem uma frase que ele vai dizer: tudo que a classe trabalhadora produz, a ela pertence. É uma ideia de que é justo se eu produzo R$1.000 mensais, que esse R$1.000 seja meu. Na leitura do Marx, é claro que a dinâmica do capitalismo não é assim, né? A dinâmica do capitalismo é baseada na exploração do trabalho. Eu tenho certeza, o que você produz de riqueza material todo dia no seu trabalho não é o que você recebe no final do dia. Seu trabalho não é equivalente ao que você produz. Senão não fecha a regra, né, gente? A conta não fecha. Se você produzir mais do que, por exemplo, se você recebe mais do que você produz, a empresa está falindo, então está dando prejuízo. Para o Marx, é ilógico esse tipo de relação de exploração. Não é natural. Beleza? Tudo bem, Camila? Então é isso, senhores. Vai encerrar nossa aula aqui em menos de um minuto. Eu agradeço, né, a presença de todos aí. Espero que esteja todo mundo bem. Eu deixo sempre disponível aí minhas redes sociais para vocês entrarem em contato se tiver alguma dúvida. Eu tenho o Instagram, João Gabriel da Fonseca. Pode mandar um direct se tiver alguma dúvida, tá? Qualquer coisa me procura, que a gente vai nesse momento aí. Queria dar um recado aí, galera. A galera que não está assistindo aula, os colegas de vocês, no grupo de WhatsApp, cara, avisa eles. Estão perdendo conteúdo demais, velho. Não vai achando que o governo está preocupado em quem não está estudando, não. O governo está cagando e dando para isso. Vai ferrar todo mundo que não está estudando, velho. Aproveite, vocês têm oportunidade, vocês têm disponível para vocês aula de qualidade, né, plataforma digital para isso. Vacila não. Vacila não, porque o Enem tá cagando e andando. Vai ser adiado em 30 dias, não vai resolver nada. Sabe muito bem. Valeu? Abração para todo mundo aí, uma excelente semana e até mais. Grande abraço para todos.